Bom, gente, boa noite. Uma das nossas últimas aulas hoje, a gente vai conversar sobre o casamento. A ideia é fazer um briefing, uma rápida ideia, compartilhar com vocês sobre o casamento. Casamento que é antecedido por uma fase chamada preparatória ou preliminar. Tá? Então, existe uma fase que antecede o casamento e na qual se busca identificar, durante a qual se busca identificar eventuais impedimentos ou eventual incapacidade matrimonial. Percebam que eu não posso me casar com qualquer pessoa. Eu não tenho o direito, nesta fase preliminar chamada fase de habilitação para o casamento, eu não tenho o direito, durante o casamento, de me casar com qualquer pessoa. Então, eu preciso habilitar-me. Essa habilitação é feita mediante o preenchimento de um requerimento que é encaminhado perante o registro civil. O artigo 1525 lista os documentos necessários a essa habilitação e, basicamente, como eu disse a vocês, este trâmite, este processo visa a identificar se posso ou não me casar com a pessoa que desejo desposar. Em outras palavras, busque identificar se existe algum impedimento ou eventual incapacidade matrimonial. E busca ainda identificar se não estamos diante, porventura, de uma causa suspensiva, que, embora não invalide o casamento, como o impedimento e a incapacidade, ela tem uma sanção no campo ou no plano da eficácia. Então, sintetizando, esta fase de habilitação para o casamento visa identificar se aquelas duas pessoas, que nós chamamos nubentes, estão autorizadas a desposar um ao outro. Se não existe uma incapacidade para o matrimônio, a matéria é tratada nos artigos 1517 e 1520. Então, se não existe uma incapacidade, se eu tenho idade núbio, e vale registrar que a idade núbio no Brasil é de 16 anos, pessoas que têm menos de 16 anos não podem se casar, e hoje, definitivamente, nos termos da codificação civil, não podem se casar. Até recentemente, há coisa de um ano, ainda havia a possibilidade, em caráter excepcional, de casamento de pessoas que tivessem menos de 16 anos de idade. Hoje, isso não é possível em razão de uma alteração da codificação civil. Há aspectos positivos e negativos contidos nesta alteração. Se alguém tem curiosidade de entender um pouco melhor, sugiro que leiam a professora Ana Carla Harmatiuk Matos, da Federal do Paraná. Ela faz uma crítica bastante forte a esta alteração normativa que acabou com a possibilidade de celebração de núpcias entre pessoas que tenham menos de 16 anos, mas, de qualquer sorte, ela está aí posta, é a regra do nosso direito positivo hoje, me parece uma regra que não pode ser questionada na sua constitucionalidade. Portanto, ela vige e precisa ser respeitada. E, para além desta incapacidade, nós temos uma série de impedimentos matrimoniais. O que diferencia a incapacidade do impedimento e, em princípio, deve ser identificado durante esse processo de habilitação para o casamento, e se por acaso não for percebido, se por acaso não for identificado, produzirá um casamento nulo, são essas situações descritas no artigo 1521. Então, não podem casar. E caso se casem, é hipótese de nulidade. Ascendentes com descendentes. Pais e filhos, avós e netos. Gente, aqui pouco importa a origem do parentesco. Nós tivemos diversas aulas para pensarmos as relações de parentesco. Pouco importa se esse parentesco é consanguíneo, se esse parentesco deriva da adoção ou deriva de uma decisão que reconheceu a posse de estado de filho, mas contemporaneamente tratado como relação de parentesco socioafetivo. Uma vez estabelecido o parentesco, não será mais possível o casamento entre
eles. Então, o casamento entre Édipo e Jocasta não teria lugar no direito brasileiro, aliás, desde algum tempo. Para quem não se lembra da história, Édipo mata o pai sem sabê-lo e desposa, casa-se com a própria mãe, igualmente sem sabê-lo. Se isso viesse a acontecer, uma situação semelhante no Brasil, a hipótese seria de nulidade. O nulo não produz efeitos. Opa! Não teremos tempo para estudar essa questão, mas busquem identificar depois o que é o casamento putativo, o que é ou no que consiste o casamento putativo e como ele é importante para a gente resolver situações neste contexto trabalhado aqui de casamento nulo, porque o nulo não produz efeitos, mas no contexto do casamento ele produzirá efeitos para aquele ou aqueles que porventura estejam de boa fé. Volto, não podem casar, além de ascendentes com descendentes, os afins em linha reta. Afins são os parentes por afinidade. Carlos, quem são os parentes por afinidade? São os parentes do meu cônjuge ou da minha companheira. Portanto, aqui vem a máxima de que não posso me casar com a minha sogra. Aqui está prevista a possibilidade de que não posso me casar com a minha sogra, tampouco com a minha enteada. Não posso me casar com o meu sogro, tampouco com o meu enteado. Mas, professor, ele é tão jovem, bonito, másculo, 18 anos, parece o Calmon Raymond no auge da sua forma. Pensa a Mona Lisa. Bom, e aí? Não é possível se ele for o seu enteado. Existe uma restrição, existe uma proibição. Ok? E vejam que quando se fala que sogra é sogra para sempre, porque a ruptura da relação conjugal não desfaz esses laços de parentesco por afinidade em linha reta. Ok? O inciso terceiro é uma regra que só tem sentido no Código de 16. Ela não tem sentido no Código atual. Por quê? O adotante não pode se casar com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado não pode se casar com quem foi cônjuge do adotante. Por quê? Do que eu estou falando aqui? O adotado não pode se casar com quem foi cônjuge do adotante. Eu não posso me casar se eu sou filho adotivo com a minha madrasta? Mas espera um pouquinho. Isso é parentesco por afinidade. A esposa do meu pai é parente minha por afinidade. Logo, não posso me casar. Mas por que essa regra faz sentido no Código 16? Porque no Código 16, especialmente durante boa parte da sua vigência, no final da sua vigência, já não mais, mas em boa parte da sua vigência, até por volta dos anos 60, a adoção mais se assemelhava àquilo que hoje a gente conhece como tutela. Ou seja, ela tinha um tempo de vigência. A adoção não estabelecia vínculos indissolúveis. A adoção tinha vigência projetada no tempo. E aqui faz sentido. Desfez-se o vínculo adotivo. Mas persiste a restrição para o matrimônio. Do mesmo modo, só faz sentido o inciso 5º, não pode se casar o adotado com o filho do adotante, neste mesmo cenário em que todos nós percebemos que não posso diferenciar os vínculos parentais em razão da sua origem. Quem mais não pode se casar? Os irmãos e ainda tios e sobrinhos. Irmãos unilaterais ou bilaterais, pouco importa, e os colaterais, parentesco colateral, que se estende ao 3º grau, portanto, tios e sobrinhos. Existe uma lei, na verdade um decreto-lei, da década de 40, cuja persistência no direito brasileiro, logo, cuja vigência se questiona até hoje. Este decreto permite o matrimônio entre tios e sobrinhos, meninos ou meninas, pouco importa, desde que haja uma comprovação de que não há problema genético
que pode ser atribuído ou que pode derivar problemas em relação à prole futura. Então, existe um decreto editado nos anos 40 do século passado, 1940 e alguma coisa, que permite o casamento entre tios e sobrinhos, portanto, colaterais em terceiro grau, desde que haja uma prova médica de que não haverá problema daquilo que se chama, isso é terrível, tá bom? Isso é de um preconceito bárbaro, degeneração da prole. Logo, analogicamente, se esse tio é infértil ou se essa sobrinha, esse sobrinho é infértil, tem problemas de esterilidade estrutural, em princípio, essa prova acaba sendo afastada. Mas se questiona a legalidade, melhor, se questiona a vigência deste decreto. Eu sou aquele que tende a dizer indubio pro libertatem, né? Indubio pro respeito à liberdade das pessoas. O tio quer se casar com a sobrinha, estão apaixonados verdadeiramente, que sejam felizes. Enfim, usaria então o argumento de que ele vige ainda hoje. Mesmo porque, sendo muito sincero, se eu não permitir o casamento deles, eles vão viver juntos da mesma forma, né? O direito dificilmente consegue influenciar esse ponto naquilo que a gente denomina realidade. E para terminar a lista de situações de impedimento matrimonial, não pode se casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio doloso, consumado ou tentado. Aqui eu preciso de trânsito em julgado da sentença, consoante orientação da literatura jurídica amplamente majoritária. Então, esta é uma restrição de um cunho moral muito forte, de um cunho ético muito forte, porque ela visa a impedir que um dos cônjuges se apaixone por um terceiro, né, e tramem a morte do outro cônjuge, do parceiro. E é claro que essa é uma regra que acaba tendo mais sentido em um direito que não permite o divórcio. Porque a partir do momento em que eu permito o divórcio, bom, é muito mais fácil me divorciar do que contratar alguém para matar o meu consorte. Acho que todo mundo concorda com esta minha sacada, com este insight. Evidentemente, para além dos neuróticos, há também psicóticos e psicopatas, e não estamos isentos de encontrarmos ou eventualmente de nos casarmos com um ou com uma, o que não desejo para ninguém aqui, porque todos vocês, meninos e meninas, moram no meu coração. Mas vocês vão perceber que o inciso 6º não foi lido por mim. Que eu não disse que é hipótese de impedimento matrimonial o casamento de pessoas casadas. Porque, embora não seja possível que alguém casado, enquanto casado, se case novamente, eu tenho até um tipo penal para isso, o tipo que veda, que proíbe a bigamia, que torna o bígamo, ou torna bígamo aquele que se casa com duas pessoas sucessivamente, estando casado com uma pessoa, se casa com outra pessoa, e pouco importa o país em que este primeiro casamento aconteceu, ainda que eu possa ter alguma dificuldade no âmbito probatório. Essa não é uma situação que tecnicamente pode ser descrita como impedimento, mas que deve ser descrita como incapacidade. E explico. Qual é a ideia que eu compartilhei com vocês de impedimento matrimonial? Não posso desposar determinadas pessoas. A pessoa casada, Jorge, enquanto casada, não pode se casar com mais ninguém. Logo, não é que ela não possa se casar com certa determinada pessoa, como o irmão, a irmã, a mãe, a avó, a sobrinha, a enteada, ou a bela sogra, ou o belo sogro, másculo, forte, inteligente, esperto. Não. A pessoa casada não pode se casar com ninguém. Logo, seria uma situação que não pode ser tratada como impedimento, mas que deve ser tecnicamente tratada como hipótese de incapacidade. De qualquer sorte, em qualquer um dos incisos do artigo 1521, se violados,
nós temos como sanção a nulidade. Casamento nulo. Tudo bem até aqui? Eu vi uma pergunta no chat. O Arlindo perguntou, pode repetir a parte da sogra? Arlindo, infelizmente eu tenho a dizer para você que a sogra é para sempre, está bem? Acabou o seu casamento, a sogra vai seguir sendo sogra para efeitos como a impossibilidade de desposá-la. Sabe aquela música que canta Klaus Petskaya? Ana Cristina, eu não gosto de você, estou amando loucamente a sua mãe. Se por acaso você foi casado com a Ana Cristina ou viveu em união estável com ela, sinto muito. O amor pela mãe pode até transbordar em ato sexual. Ah? Mas jamais o direito brasileiro permitirá o casamento de vocês. Mas, professor, eu me divorciei, professor, eu fiquei viúvo. Não importa. A regra está aí. Nós podemos questionar a regra. Nós podemos questionar a atualidade da regra. Mas ela está aí. Professor, isso quer dizer que a gente pode ter várias sogras? Isso quer dizer oficiais? Que você pode ter várias sogras. Você só pode ter uma esposa de cada vez. Tá? Só pode ter uma esposa, mas pode ter várias sogras. Né? Pessoas que gostam muito do casamento. Casa divorcia, casa divorcia, casa divorcia. Né? Eu tenho alguns amigos que conhecem muito o casamento. Né? Tem algumas personagens públicas também. Tá? Ana Maria Braga, Fábio Júnior. Fábio Júnior é alguém que conhece muito o casamento. 6, 7, 8 esposas, me parece, ele teve ao longo da vida. Enquanto vivas forem as velhas, com todo respeito a essas senhoras de maior idade, tá? São sogras. A relação persiste. Sabe o que é pior? Há quem afirme, quando a gente pensa em alimentos, que o parentesco por afinidade pode impor o dever de pagar alimentos. Me parece uma tese inconsistente. Digo respeitosamente, está bem? Digo respeitosamente, me parece uma tese que não sustenta. Mas há quem afirme essa possibilidade. Imagine o cenário. Se já é difícil imaginarmos alimentos devidos pós-divórcio, acaba a união e, bom, anos depois eu recebo uma citação para que pague alimentos para aquela ex-esposa com quem vivia há 30 anos. Então, Fábio Júnior, de uma hora para outra, crise está aí, ó, casado com muita artista, a Rede Globo não está fazendo novela, o pessoal está com salário mais baixo, vai perder o emprego. Já imaginou? De uma hora para outra, várias citações em ações de alimentos propostas por ex-esposas. É claro que a gente está brincando com a personagem. Aí imagina que ele tem várias sogras e que elas descobrem essa tese jurídica e resolvem propor a ação também, e cai na mão de um juiz meio novidadeiro, que gosta dessas teses de ursinhos carinhosos, né? O direito de família é só amor, é só afeto. Então, vamos para dentro. Paga alimentos para todo mundo. Você tem patrimônio, está guardado o seu dinheiro, seu salário não é muito bom hoje, mas você tem muito dinheiro, tem direito de autor, cantor, músico. Então, imagina o cenário. Tá aí o motivo que o pessoal odeia sogras, professor. Elas podem, no futuro, mesmo não estando mais junto com a filha, a sogra ainda pode vir a querer alimentos. Na verdade, o odiar a sogra é algo feminino, tá? É a esposa que normalmente não gosta da mãe do marido. Tem a ver, meu filhinho querido e etc. É verdade, Eu, particularmente, amo a minha sogra. Eu quero que ela assista esse vídeo, porque ela sabe que eu sou apaixonado por ela. Especialmente porque ela mora muito longe, tá? E enfim, não posso dizer mais porque nós tá aí o motivo gravados, que tu gosta dela, ela mora longe. Estamos sendo gravados nesse momento, tá? Ainda pensando na nossa codificação civil, eu disse a vocês que essa fase de habilitação para o casamento, depois passem os olhos, por favor, entre os artigos 1525 e 1532, porque ali, durante esse processo, é interessante, será expedida uma certidão de habilitação para o casamento, ou não, se houver alguma restrição que venha a ser percebida. Este processo visa identificar, dentre outras questões, eventual incapacidade para o casamento, não posso me casar com ninguém, eventual impedimento matrimonial, não posso me casar com determinadas pessoas, mas, para além disso, para efeito de pensarmos qual será o regime de bens,
identificar a presença de alguma das causas suspensivas previstas no artigo 1523 do Código Civil. Portanto, durante esta fase de habilitação para o casamento, se busca identificar também se eu estou diante de um contexto tratado no Código como causa suspensiva a partir da rúbrica não devem casar. Não mais como nos impedimentos não podem casar, não devem. E basicamente o que eu tenho ali é uma regra que visa a evitar confusão patrimonial. Visa evitar confusão patrimonial. A pessoa ficou viúva, não providenciou ainda o inventário e a partilha, os bens amealhados ao longo da vida não estão muito claros, não foram contabilizados, não identifiquei quais são as dívidas. Então, para evitar, me caso na sequência e mistura mais patrimônio. Então, para evitar isso, estabelece-se uma regra de separação obrigatória de bens. Evita-se aqui a vigência do regime supletivo. E aqui um ponto importante que eu quero aclarar. O regime legal de bens é aquele que é imposto. Não é aquele que é sugerido como o que vai preencher eventual lacuna volitiva. Logo, é incorreto afirmarmos, como infelizmente a literatura manualística costuma dizer, que o regime da comunhão parcial é o regime legal. Isso me parece impreciso. Mais uma vez, eu digo de forma respeitosa. Por quê? Porque o regime da comunhão parcial é o regime que ocupa o lugar da lacuna negocial. Se os nubentes não escolherem algo diferente, aí sim, regime da comunhão parcial. Mas nada obsta que os nubentes possam estabelecer voluntariamente o outro regime conhecido de comunhão de bens. São dois os regimes de comunhão: comunhão universal e comunhão parcial. Parcial, volto a dizer, o regime supletivo. E nós temos ainda os regimes de separação: participação final nos aquestos, separação voluntária convencional, também chamada separação total de bens. E temos ainda, agora sim, o regime legal, o regime imposto, que é o regime da separação obrigatória. Uma outra nota de rodapé aqui. Existe uma discussão na literatura jurídica se o regime da separação voluntária e o regime da separação obrigatória subordinam-se ao mesmíssimo regime jurídico ou não. Depois, para que saciem a curiosidade, procurem a discussão que existe entre os professores, uma discussão acadêmica muito elegante, entre os professores Flávio Tartucci e José Fernando Simão, sobre a permanência, sobre a persistência da súmula 377, sobre a persistência da súmula 377, súmula 377 do STF. Tá? Sobre a súmula 377 do STF. E do STF, por quê? Porque ela é anterior à Constituição. Está bem? Aqui não é matéria constitucional tratada pelo STF, mas quando esta matéria foi julgada nos anos 60 do século passado, não havia o STJ. O STJ é uma criação da Constituição de 88. Esse é um tema puro de direito civil. Então, voltando. Essa fase de habilitação para o casamento visa identificar, por exemplo, se há uma incapacidade, não pode casar. Se há um impedimento, não pode se casar com esta pessoa. Ou se, por exemplo, estamos diante de uma situação em que o regime de bens será o regime legal, o regime da separação. Separação legal ou obrigatória.
Se não é hipótese de regime de separação obrigatória, e são 3 as situações nas quais ele será imposto, são 3 as situações nas quais o regime da separação obrigatória será imposto. Quais são elas? Além do casamento de pessoas violando causas suspensivas, além do casamento, neste contexto específico apresentado para vocês, do artigo 1540. Espera aí, que eu perdi a regra. Me ajudem, por favor. 1523. Nossa, eu estou lá na frente. Do 1523. Além dessa situação, também se impõe o regime da separação obrigatória quando a pessoa que quer casar tem mais de 70 anos, ou sempre que houver necessidade de suprimento judicial. Portanto, é obrigatório o regime da separação de bens quando há desrespeito às chamadas causas suspensivas, nos termos do artigo 1523, e ainda de pessoa que tenha mais de 70 anos, esta é uma regra de constitucionalidade bastante duvidosa, e ainda de todos aqueles que, porventura, dependam de suprimento judicial para que possam se casar. E quem é que vai precisar de suprimento judicial para se casar hoje? Em síntese muito apertada, para entender o preenchimento do suporte fático dessa regra. Os relativamente incapazes, quando um dos seus ascendentes, um dos seus representantes legais, não concorde com o casamento e o outro concorde. Ou numa situação excepcional, quando ambos discordem e ainda assim este incapaz insiste para dizer que a motivação de ambos os pais que não querem que ele se case, é algo que pode ser entendido como exercício inadmissível de posição jurídica. Portanto, que a negativa é infundada. Vamos pensar num belíssimo exemplo num Brasil marcado pelo racismo estrutural, está bem? A moça, com 17 anos, é apaixonada por um rapaz um pouco mais velho. Ela se declara branca, ele se declara negro. E os pais da menina não querem que ela se case de jeito nenhum. Quer dizer, é uma negativa que claramente viola direitos marcadamente fundamentais. E que tem um fundo racista. E que, portanto, por isso, não se sustenta. Aí talvez nós possamos ter uma situação de necessidade de suprimento judicial contra a manifestação de vontade de ambos os pais. Há um procedimento processual específico para que isso aconteça, haverá necessidade de nomear-se um curador especial àquela lide por conta do conflito que porventura possa vir a se estabelecer e que parece estabelecido, mas enfim, essas são questões menores diante do exemplo que eu trago para vocês. Fechando, portanto, essa primeira parte da nossa conversa, existe uma fase de habilitação para o casamento que busca identificar essas questões. Se não há problemas, é expedida aquilo que a gente chama de certidão de habilitação para o casamento com eficácia por 90 dias. O casamento deve acontecer dentro dos próximos 90 dias. Se não quero que vigore o regime supletivo, podendo fazê-lo, não sendo o caso de separação imposta, de separação obrigatória de bens, posso escolher um regime recorrendo a um instrumento chamado pacto antenupcial. Aliás, a tarefa para esta aula diz respeito à elaboração, à simulação de um pacto antenupcial. Deixo bastante claro que esse é um documento que exige forma
pública. Este é um negócio jurídico que exige forma pública, que deve ser feito, portanto, que deve ser lavrado em um tabelionato de notas perante a figura do tabelião, da tabeliã. Vocês vão simular esta atividade como mais uma forma da gente seguir pensando possibilidades no universo do direito das famílias. De um modo geral, costuma-se recorrer ao pacto antenupcial, ante com E, por favor, tá bom? Não é ante, porque ele não é contra o casamento. Ante ou pré-nupcial. Basicamente, por meio dele, se escolhe um regime patrimonial de bens. Mas nada obsta que outros pequenos ajustes possam ser feitos, como, por exemplo, foi salientado pelo talentoso professor Maurício Bunazar, quando esteve aqui conosco, versando sobre cláusulas penais, versando talvez, Carlos, sobre o dia do solteiro, entre outras questões que podem ser aventadas. Então, há casamentos nos quais os nubentes estabelecem o dia do solteiro. Se isso tiver registrado em um pacto antenupcial, ainda melhor, a prova está ali, ó. Todo mundo concordou com isso, não venha reclamar depois. Ajustes individuais não obrigam a todos, lembrem-se disso, por favor, tá bom? Isso é muito importante a gente sempre ter em mente. Pois bem, podemos recorrer, portanto, a esse instrumento, a este negócio jurídico chamado pacto antenupcial antes do casamento. Ele vai correr em paralelo com a fase de habilitação. E expedidas essas permissões, expedida a certidão de habilitação para o casamento, cabe aos nubentes procurarem o juiz de paz e ajustarem, negociarem literalmente o lugar e o dia do casamento. A partir daqui, começamos a falar, portanto, sobre as regras da celebração do casamento. Ainda que o artigo 1533 disponha que celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, e aqui estamos falando do juiz de paz, eu confesso a vocês, eu não sei se existe algum estado da federação em que esta autoridade ainda é o juiz de direito, embora tenha sido durante bastante tempo. Embora a lei dite que esse lugar vai ser designado, este dia e hora vai ser designado pela autoridade, não é assim que funciona. Isso é ajustado, isso é amarrado, às vezes é feito no próprio registro civil, às vezes o juiz de paz, junto com o registrador civil ou alguém que responde por ele, vai até a igreja. Nós somos um país muito cristão, ainda há muitos casamentos que são celebrados na igreja. Às vezes, eles vão até o salão em que a festa vai acontecer. Não existe uma regra aqui. Normalmente, isso se ajusta. O que é importante é que essa celebração, que essa cerimônia civil, seja marcada pela publicidade e que tenha testemunhas. Nos termos do artigo 1534, a solenidade, este ato extremamente formal, será realizada na sede do cartório ou em outro lugar com toda a publicidade e portas abertas. Devem estar presentes pelo menos 2 testemunhas se o casamento foi celebrado na sede do registro civil ou, se foi realizado em outro lugar, deve ter o dobro de testemunhas. O dobro de testemunhas. Serão 4 as testemunhas e não 2 se o casamento for celebrado em um edifício particular, ou ainda se um dos nubentes não souber ler ou escrever. Olá. Gente, oi, Carlos. Esse pacto antenupcial, ele é exigido, é feito, é combinado pelo acerto do regime de casamento, se é comunhão universal, se é parcial, se é... Veja, eu preciso celebrar um pacto antenupcial, ele tem uma natureza de contrato acessório. Acessório por quê? Porque ele pressupõe o casamento. Se não houver casamento, ele perde os seus efeitos, ele perde o seu sentido. Mas eu
vou recorrer a um pacto antenupcial quando, de comum acordo com minha futura esposa, com meu futuro esposo, resolvemos escolher um regime de bens distinto daquele que a lei sugere. Essa é a principal motivação que leva as pessoas a celebrarem pactos antenupciais. O que, aliás, antecipo é bastante incomum, está bem? Se vocês tiverem a curiosidade e olharem as estatísticas mapeadas pelo IBGE nos censos que são realizados, a quantidade de pessoas casadas pelo regime da comunhão parcial de bens é absurdamente maior que pessoas casadas pelos outros regimes conhecidos e mesmo por regimes híbridos. Porque há um detalhe. Eu disse a vocês há pouco, Carlos, que nós temos dois grandes grupos de regimes de bens. Os de comunhão, comunhão universal. Comunhão parcial, esse é o regime supletivo, que vai viger se não for escolhido o outro. E de separação. Participação final dos aquestos, participação final dos aquestos, separação voluntária, convencional, separação total e separação obrigatória. Havendo uma discussão se o regime jurídico, os efeitos dessas duas modalidades de separação são os mesmos. Mas há ainda a possibilidade daquilo que a gente chama regimes híbridos. Há muita liberdade nesse cenário. Por exemplo, vou me casar com minha futura esposa e o regime de bens do nosso casamento será o da comunhão universal, exceto no que diz respeito aos bens imóveis A, B e C, que são de titularidade exclusiva do proprietário. Pronto, criei uma situação híbrida. Porque se no regime da comunhão universal, enquanto regra, comunica-se tudo aquilo que existia antes e aquilo que virá a existir depois, pouco importa a forma de aquisição, se gratuita ou onerosa, eu deixei uma situação excepcional, híbrida, que muda o caráter e muda a interpretação naqueles contextos específicos. Para fechar e ser intencionalmente redundante, intencionalmente pleonástico, tentando ser didático. Carlos, recorre-se em regra ao pacto antenupcial para a eleição de um regime patrimonial de bens. Hoje, por conta da pandemia e por conta de empresários que estão com bastante medo, com muita preocupação a respeito do futuro dos seus negócios, há muitas pessoas procurando algo que é possível desde 2003. Desde quando começou a viger o nosso Código Civil, que é a alteração do regime patrimonial de bens. No Código de 16 não havia essa possibilidade, imperava a imutabilidade do regime de bens. Hoje, se eu não escolhi um regime patrimonial de bens, ou se deixei viger intencionalmente o regime supletivo, nós queremos o regime da comunhão parcial, pensamos que é o mais adequado para que reja, para que regre a nossa comunhão patrimonial de vida. Acho justo. Aquilo que era seu vai seguir sendo seu, aquilo que era meu seguirá sendo meu, e aquilo que adquirirmos onerosamente com o esforço do nosso trabalho, com o nosso suor, será de ambos. É muito justo. Achamos isso e, portanto, não precisamos sequer fazer um pacto antenupcial para reforçá-lo, porque esse já é o regime legal e, sendo pragmático, o pacto antenupcial é uma escritura pública. Uma escritura pública é feita no tabelionato e o tabelião não vai fazer isso de graça. Isso tem um custo. Mas a nossa união se estende no tempo e chegou o momento. Pandemia 2020. Opa! Vamos alterar o nosso regime patrimonial de bens, porque talvez seja uma boa forma de blindar patrimonialmente uma parte daquilo que a gente amealhou, aquilo que a gente juntou ao longo da nossa vida. Agora, não queremos mais o regime da comunhão parcial, queremos o regime da separação total, voluntária de bens. Há a possibilidade de fazê-lo. O direito brasileiro, entretanto, complicou um pouco essa situação ao exigir justificativa e intervenção judicial. É interessante. Para me divorciar, podemos ir ambos ao tabelionato de notas no dia seguinte ao casamento e lavramos uma escritura pública de divórcio. Fim do casamento. Agora, para alterar de comum acordo o nosso regime patrimonial de bens, eu preciso de autorização
judicial. Paradoxos da contemporaneidade. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Não, falávamos da celebração. Diga. Eu quando me casei, na época lá, o escrivão perguntou qual é o regime de bens. Eu acho que... Aí conversei com a minha esposa, né, a minha namorada na época, comunhão universal de bens. Então o senhor vai ter que fazer um pacto antinupcial. E aí nós fizemos, aí, como eu já citei numa tarefa aí, ó, eu esqueci daquilo lá. Esqueci. Aí, agora, quando eu comprei minha casa em 2010, aí na prefeitura me existiu o registro de imóveis. O senhor tem um pacto, regime comunhão universal de bens, o senhor tem um pacto prenupcial. Onde é que está esse pacto? Onde é que está esse pacto? Aí eu fui no cartório, estava lá no cartório, lá. Aí fui lá buscar, até agora. Esse é o ponto. Agora, veja, para que esse negócio jurídico de direito das famílias produza efeitos em relação a terceiros, ele precisa ser levado a registro no registro imobiliário. Com certeza. Aí foi quando está lá no registro de imóveis, está lá ele lá registrado, lá, esse pacto. Comunhão universal de bens com pacto antinupcial. Muito bem. Bom, gente, então falávamos da celebração do casamento. A regra é essa: precisa do juiz de paz, precisa do oficial do registro civil ou quem o represente, precisa dos nubentes e precisa de 2 testemunhas. Excepcionalmente, vamos falar em 4 testemunhas quando é fora do registro civil que se celebra o casamento e em prédio particular, ou um dos nubentes não saiba ler ou escrever. Estando todos presentes ali, o juiz de paz, nos termos do artigo 1535, aliás, podem estar os noivos ou podem estar procuradores, pessoas que os representem, que tenham procurações com poderes especiais específicos para isso. Depois de colhidos o sim, e antes do beijinho, profere-se a frase parnasiana, dizendo: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Neste momento, o casamento está celebrado, tá bom? Neste momento, o casamento está celebrado. Estão casados. A noiva, que foi enrolada por 25 anos, agora casada, ou acreditando estar casada, tem um infarto fulminante e morre. A pergunta é: não foi lavrada a certidão de casamento, não foi assinado livro nenhum. Morreu casada, morreu solteira? A resposta é: morreu casada. Porque o casamento se celebra a partir do momento em que o juiz de paz profere esta frase do 1535. Todo o restante é ato registral. Tem a ver com uma dimensão de natureza meramente probatória. Importante, sem dúvida, mas tão somente de caráter probatório. As regras subsequentes previstas aqui na Codificação Civil, a partir do artigo 1539, dizem respeito a situações bastante incomuns, situações, eu diria mesmo, excepcionais de casamento. Tá bom? Peço, portanto, que depois, com calma, as leiam. Aqui falamos do casamento nuncupativo, ou in extremis. Aqui falamos no casamento em caso de moléstia grave. Então, são situações excepcionais que acabam trabalhando na desnecessidade de tantas testemunhas, da desnecessidade de presença do oficial do registro civil, podendo ser uma outra pessoa nomeada ad hoc para isso, ou mesmo da necessidade de todas essas pessoas existindo ali apenas testemunhas. O artigo 1540 mostra isso. Testemunhas que serão inquiridas posteriormente para verificarem esta situação, se houve ou não casamento. E eu dizia a vocês que é possível também que o casamento pode celebrar-se na presença não do nubente, mas de um procurador. Este instrumento, a procuração,
deve ser lavrada em instrumento público, portanto, deve ser lavrada no tabelionato, deve ter poderes especiais e tem prazo de vigência limitado a 90 dias. Celebrou-se o casamento. Celebrou-se o casamento, mas ainda assim ele pode ser viciado. As hipóteses de nulidade nós já vimos. É nulo quando há infringência a impedimento matrimonial. E nós temos ainda uma série de situações de anulabilidade. Uma série de situações de anulabilidade. Vamos lá. O inciso 1º do artigo 1550, que eu compartilhei com vocês aqui no chat, mas que, enfim, podem estar observando em outro espaço nas vossas telas de computador ou do telefone celular, existe um questionamento a respeito da manutenção ou não da vigência, com a alteração que houve do artigo 1520, que não permite mais casamento de pessoas que não tenham pelo menos 16 anos, portanto, que não permite mais o casamento de pessoas que não têm idade núbil, se ele tem algum sentido. Me parece que não tem sentido nenhum. Me parece ser hipótese de nulidade o casamento de pessoa com menos de 16 anos de idade. De qualquer sorte, aquele que já tem 16, portanto, que tem idade núbil, mas ainda não é maior de idade, se não tem permissão do seu representante legal, tampouco o suprimento judicial, se casa, o casamento é anulável. Também é anulável se houver vício de vontade. Aqui estamos falando basicamente de erro e de coação. Os artigos 1556 a 1558 do Código Civil tratam basicamente o de erro essencial sobre a pessoa, ou de coação. Professor, e se houver dolo? O famoso estelionato do afeto, golpe da barriga. Não é hipótese de anulação do casamento? Existe uma discussão muito grande na literatura jurídica contemporânea a respeito da possibilidade de anularmos casamentos em razão de comportamento, de conduta dolosa de uma das partes. O professor Flávio Tartucci, por exemplo, aponta que esta é uma possibilidade, né? E tem bons argumentos para defendê-lo, para dizê-lo. Mas, nos termos da codificação civil, expressamente, eu tenho o erro, né? O errante, portanto, aquele que erra, essa palavra é linda, não é? Errante, aquele que erra é tutelado, nos casos conhecidos como erro essencial sobre a pessoa, e igualmente é protegido aquele que é vítima de coação. Tá? Vítima de coação. Para seguir falando a respeito deste assunto, compartilho com vocês, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama. O que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama. Do que estamos a falar aqui? Identidade, honra e boa fama. A literatura jurídica mais conservadora vai dizer: opa! Casou-se com Joana sem saber que Joana nasceu João. A pessoa não é a pessoa com quem eu imagino ter me casado. Casou-se com Joana sem saber que Joana nasceu João. Consegue enxergar isso, Carlos? Joana passou por uma cirurgia de tangentalização. É uma questão que diz respeito exclusivamente a ela, no meu sentido. Não sentiu a vontade para compartilhar esses saberes? Sim, qualquer um de nós que está aberto para as maravilhas do novo amor pode vivenciar uma situação como essa. E
cada vez a técnica plástica evolui, os medicamentos evoluem, as técnicas cirúrgicas evoluem, de modo a deixar ainda mais marcadas as diferenças que normalmente estão presentes no estereótipo homem e mulher. E no estereótipo, porque tem muitas pessoas que você olha e você não sabe dizer no olhar se é menino ou se é menina. O que, na verdade, também não importa. Pelo menos para mim. Para muita gente, ainda importa. Então, erro essencial sobre a pessoa. Honra e boa fama. E aí é uma série de exemplos que se espraiam por aí e que poderiam ser utilizados. Mas percebam que isso deve tornar insuportável a vida em comum para o cônjuge enganado. A professora Marilene Diniz, por exemplo, conhecida de todos nós, que tem um trabalho maravilhoso construído ao longo de sua vida, lembrava em edições anteriores, eu confesso que eu não consegui ler a última, que a moça, muito pudica, muito religiosa, que casou-se com o ex-padre e vem a descobrir posteriormente que o rapaz abandonou a batina para viver este grande amor, pode entender aquilo insuportável porque desviou o rapaz do seu curso na vida com Deus. E percebam sempre que exemplos são apenas exemplos para a gente tentar explicar as estruturas de suporte fático abstrato que virão a ser preenchidas por suporte fáticos concretos. Eu costumo lembrar aqui também, isso é capturado na literatura jurídica de um modo geral, a moça que casou-se com um rapaz que fazia programas e só veio a descobri-lo posteriormente, ou vice-versa. O rapaz que casou-se com a moça que fazia programas para poder pagar os seus estudos e o descobriu posteriormente. Percebam que isso tem uma carga de subjetividade gigantesca. E é exatamente isso que a regra traz. Tornou a vida daquela pessoa insuportável. Ela vai precisar demonstrá-lo em juízo que a vida se tornou insuportável. Professor, como uma prova dessa pode ser produzida? Um laudo psicológico. Olha, eu fiz acompanhamento psicológico, eu sou apaixonado por ela, mas sinto muito, eu não consigo, cada vez que me deito para dormir, imaginar que ela tem um passado de trabalho sexual. Eu não consigo aceitar que ele tenha um passado de trabalho sexual. Sem julgamento moral nenhum. Aqui, neste momento. Está bem? Estou falando da subjetividade da pessoa. Também se considera erro a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma carga de subjetividade muito forte, mas enquanto regra, os exemplos que são lembrados são de crimes sexuais. Então, a moça que descobre ter casado com um pedófilo ou com um estuprador depois do casamento, porque se é erro, isso tem que ser descoberto depois. Eu sei e ainda assim me caso, eu não posso alegar erro. E ainda o outro inciso vigente do artigo 1557, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não seja caracterizado como deficiência física ou moléstia grave transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência. Então, a ignorância, mais uma vez, de algo que é anterior ao casamento, de defeito físico irremediável. E aqui os exemplos tanto transitam pelo irremediável quanto pela recusa ao tratamento. Olha, tem remédio, mas eu não quero me tratar. E aqui a literatura jurídica transita desde situações que são marcadas pelo chamado vaginismo ou pela coitofobia. Então, são vaginas muito estreitas, muito pequenas, por um temor muito grande em manter relações sexuais, também por conta da dor provocada, como situações marcadas por hérnias e outras deformidades. Tá? E a brincadeira que eu faço aqui, depois os curiosos e as curiosas que procurem mais informações, imaginem uma dessas moças que, por conta do nascimento, vem ao mundo com uma vagina muito pequena, muito estreita, muito rasa, e que
se apaixona e se comportam durante algum tempo por um conhecido ator brasileiro chamado Kid Bengala. E eram castos antes do casamento. É difícil imaginar isso? Não sei, vai depender da realidade de cada um de vocês. Há um movimento muito forte nos Estados Unidos de jovens que querem casar-se, meninos e meninas que querem se casar virgens. Então, há um movimento muito forte, com muitos adeptos. Que cabe a nós respeitarmos estas escolhas. Que cada um viva a sua sexualidade como bem deseja, ainda que seja vivendo pela inação durante algum tempo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. E é numa situação como essa que, evidentemente, esse tipo de argumentação pode ter cabimento, pode ter algum sentido. Falar em erro, portanto, pressupõe sempre anterioridade. Vejam ainda que são situações de anulabilidade, a descrita no artigo 1550, inciso 4º, o incapaz de consentir de modo inequívoco o consentimento. E ainda, o realizado pelo mandatário quando o mandato tenha sido revogado. Melhor, aqui a leitura mais adequada é a realização pelo procurador, pelo representante convencional, portanto, quando a procuração tenha sido revogada. E ainda será anulável diante da incompetência da autoridade celebrante. E aqui estamos falando de incompetência territorial. O juiz de paz de Canoas não pode celebrar casamentos em Porto Alegre, talvez com uma permissão especial isso seja possível. O juiz de paz de Porto Alegre não pode celebrar casamentos em Canela, em Gramado ou em Ijuí. Se isso acontece, pasmem, os nubentes pagarão o pato. Este casamento é passível de ser anulado. Uma regra que, no meu sentir, não faz sentido algum na contemporaneidade. Apresentadas as situações nas quais poderá haver a anulação, nas quais o casamento é anulável, e obviamente isso exige iniciativa e tem um prazo, é importante deixar bastante claro que o artigo 1560 regra os prazos para exercício do direito formativo à anulação em todas estas hipóteses descritas neste momento. Então, no artigo 1560, vocês vão encontrar os prazos para exercício do direito formativo extintivo de anular o casamento. Terminei a segunda parte. Falamos de uma fase de habilitação e o que acabou incluindo incapacidade, impedimento e a situação descrita no artigo 1523 do nosso Código, que trata das causas suspensivas, portanto, daqueles que não devem se casar. Falamos depois disso da celebração do casamento e, uma vez celebrado, das hipóteses de nulidade e anulabilidade, o que inclui a regra que diz respeito aos distintos prazos para a anulação de um casamento, obviamente, redundantemente anulável. Quando eu conversei com vocês a respeito dos casamentos putativos, é importante deixar bastante claro que a regra aqui é a do artigo 1561 do Código Civil, e é possível falar agora sobre a eficácia do casamento, se não houver nenhum questionamento, se não houver nenhuma pergunta de vocês sobre o que falamos até esse momento. Podemos seguir em frente? Então, andiamo via. Eficácia do casamento. Aqui, basicamente, dois dispositivos são os mais importantes.
O primeiro, 1565, como vocês observam, pelo casamento homem e mulher, homem é homem, mulher e mulher, assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Qualquer um deles, querendo, pode acrescentar ao seu o sobrenome do outro, embora tradicionalmente, quem é que leva a marca do marido? As mulheres. Enquanto o processo histórico se explica, ela era conhecida como filha do pai e agora passa a ser conhecida como filha do marido, ou como esposa do marido, como propriedade do marido. Portanto, as moças aqui, se assumirem uma postura feminista, talvez seja incongruente com isso incorporarem o nome dos seus futuros maridos, se esse vier a ser o caso. E sendo muito sincero, e aqui eu olho só para o mundo prático, aproximadamente 50% dos casamentos terminam diante de um divórcio. Metade dos casamentos não vão durar para sempre. Não vão chegar sequer à morte de um ou de outro. Gente, mudar a documentação, tira nome, põe nome, tem filho, não tem filho, é uma dor de cabeça gigantesca. Então, a grande sugestão, o grande conselho, isso é conselho, tá? Isso é bônus no curso, é plus. Como diria um amigo meu, pleonasticamente, um pleonasmo vicioso, plus a mais. Tá? Mantenham os seus próprios nomes, a vida flui muito melhor assim. De qualquer sorte, existe essa possibilidade, e aqui é uma possibilidade cruzada, a mulher acrescentando ao seu o nome da família do marido, como o marido acrescentando ao seu o nome da família da mulher. Teoricamente, um e outro comportamento são possíveis. E o parágrafo 2º, aliás, isso merecia um capítulo todo no Código Civil, tem tratamento constitucional, que é o planejamento familiar. Livre decisão do casal e, em princípio, impondo-se ao Estado propiciar os recursos necessários para isso. O Estado, em regra, é bastante omisso no que diz respeito ao planejamento familiar. Pois bem. E aí eu dizia a vocês que, pensando em deveres, pensando na eficácia do casamento, nós temos os deveres descritos no artigo 1566. Deveres que faziam talvez algum sentido em um sistema que exigia culpa para permitir o fim da relação conjugal. Porque é importante deixar bastante claro, e eu vou voltar a falar disso na aula sobre o fim do casamento, mas mesmo com a manutenção de um sistema antidivorcista que no Brasil prevaleceu até a década de 70 do século passado, o fato de não ser permitido o divórcio não quer dizer que as pessoas precisavam ficar juntas por toda a vida. Se houvesse violência, se houvesse sevícia, era possível o que era conhecido como desquite, e depois veio a ser tratado, com a crítica do professor Silvio Rodrigues, como separação. O antigo desquite e, após os anos 70, a separação põe fim ao vínculo conjugal, não ao vínculo matrimonial. O casamento se mantinha, mas eu não precisava mais da conjugalidade. Mas isso, naquele momento temporal, exigia culpa. Então, talvez essa é uma regra que tivesse sentido lá. Exigir fidelidade, impor vida em comum no domicílio conjugal, portanto, coabitação, portanto, fornicação, dita de uma forma delicada. Se vocês forem em literatura jurídica de direito de família, escrita na metade do século passado, Washington de Barros Monteiro, por exemplo, diz isso com letras muito claras. Vida em comum no domicílio conjugal, portanto, coabitação quer dizer dever de fazer sexo. Absolutamente sem sentido impormos isso como um dever jurídico. Isso é ato de autonomia, como a própria fidelidade é um ato de autonomia, não há por que ser imposta. Mútua assistência, sem sombra de dúvida, isso faz parte da conjugalidade. Por que ele estar casado com alguém se não é para que troquemos cuidados, para que um cuide do outro? Portanto, me parece haver sentido, quando pensamos em deveres do casamento, exclusivamente nas ideias de mútua assistência e de respeito e consideração
mútuas, ou respeito e consideração recíproca. Já que, sendo bastante sincero com todos vocês, com todas vocês, meninas, não é dever de cônjuge cuidar do filho ou da filha. Não é algo que possa ser imposto aos cônjuges o sustento, a guarda e a educação dos filhos, desde o momento em que a literatura jurídica passou a conseguir diferenciar com bastante clareza uma relação horizontal de conjugalidade com uma relação vertical de estrutura parental. Ser pai, ser mãe, independe de sermos cônjuges. E, portanto, este não é um dever imposto aos cônjuges, é imposto aos pais. É nessa estrutura que temos que pensar. Portanto, cabe aqui mais esta crítica. E a terceira regra que talvez valha a pena ser lembrada é que a direção da sociedade conjugal será exercida por ambos. Marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, sempre no interesse do casal e, eventualmente, dos filhos. Sempre no interesse do casal e, eventualmente, dos filhos. Aliás, um tema que nós exploramos por ocasião da nossa avaliação. Havendo divergência, qualquer um dos cônjuges poderá recorrer ao juiz para decidir, né? Tendo em consideração quanto aos interesses dos filhos. Em que escola vai estudar, que igreja vai frequentar. Bom, a pergunta que foi feita lá naquela ocasião e que eu sigo deixando em aberto, há algumas questões que talvez não devam ser geridas pelo judiciário. Se os pais não conseguem chegar a um acordo, não é o juiz que vai poder ocupar esse espaço para resolver essa questão. E aqui entra em debate a importância de entendermos a importância do fenômeno a fuga do judiciário. E talvez encaminhar essas partes para que percebam a importância de um diálogo. Encaminhar essas partes para alguma estrutura de terapia coletiva, para alguma estrutura de mediação, ou seja, outras formas de resolução de conflito que me recuso a citar a partir da terminologia universal, ADR, ou métodos alternativos de resolução, porque eu não vejo como alternativas. Eu vejo que todos os caminhos são paralelos, alguns mais úteis para situações específicas, outros mais úteis para outras situações específicas. E aqui podemos pensar em mediação, em conciliação, em negociação, em, eventualmente, uma arbitragem, dependendo do contexto específico, o judiciário, estruturas terápicas e, bom, e por aí a coisa vai. Cada uma no seu contexto bastante pontual. Não precisamos explorar este tema hoje. Forma-se o casamento, pensemos os efeitos do casamento. Em princípio, ambos dirigem à sociedade conjugal, ambos ocupam o mesmo teto, há algumas regras que criam exceções e me parecem que as exceções são muito maiores do que estas poucas regras. A partir daí, nós teríamos, e fica aqui a sugestão para que entendam-no, as diversas regras sobre os distintos regimes patrimoniais de bens. O tema começa a ser tratado no artigo 1639. Artigo 1639, que diz respeito já ao pacto antenupcial. Na sequência, do mesmo modo, o artigo 1640, e também nesses dispositivos legais está prevista a possibilidade de alteração do regime patrimonial de bens. No 1641 está regrada a possibilidade, melhor, as situações em que será imposto o regime da separação obrigatória e
uma regra que sempre me encanta, o 1647, que é o artigo que versa sobre a chamada vênia conjugal. Por favor, vênia ou outorga conjugal, não usem, senão pontualmente, vênia ou outorga uxória. Por quê? Uxória, do latim uxor, quer dizer esposa. E, portanto, apenas mulheres podem prestar vênia uxória ou outorga uxória. Infelizmente, já li julgados dizendo que o marido havia se recusado a prestar outorga uxória. Erro grave. Semântico, pelo menos. Vênia conjugal. O artigo 1647 descreve quais são as situações, dentre outras, a venda de um bem imóvel, de titularidade exclusiva de um dos cônjuges precisa da permissão do outro, ou o ato de prestar fiança ou aval. São situações que precisam da manifestação do cônjuge, sob pena de transformar este ato em um ato anulável. Quer dizer, despido desse fator de legitimação, despido da manifestação do terceiro, o cônjuge que presta vênia conjugal é terceiro interveniente no ato, é fator de legitimação, numa dogmática sofisticada construída pelo professor Vicente Hall. A ausência deste fator de legitimação torna o ato anulável, viciado, portanto. E a partir daí, há o regramento dos distintos regimes de bens, já antecipados aqui para vocês. Na comunhão universal, em princípio, tudo pertence a ambos, com exceção de objetos pessoais e da discutível restrição àquilo que é oriundo do trabalho de cada um. No regime da comunhão universal, comunica-se aquilo que foi adquirido onerosamente com esforço, com o labor de um ou de outro. No regime da participação dos aquestos, algo é de um e algo é do outro. E no final, se há ruptura, enfim, faz-se um cálculo extremamente complexo. E nos regimes de separação, em princípio, o que é meu será meu, o que é dela será dela. Com a discutível súmula 377, talvez influenciando a leitura das situações de separação imposta, portanto, de separação legal, permitindo que ela seja compreendida como algo que transita entre a separação de bens e a comunhão universal. Desculpa, a comunhão parcial. Porque pela súmula 377 poderia haver a comunicação de bens adquiridos onerosamente na constância da união. Mas, como eu disse, existe uma discussão bastante forte a respeito da manutenção ou não dessa súmula, né? STF 377, e busquem entendê-lo nos textos construídos sobre esse assunto pelos professores Flávio Tartucci e José Fernando Simão. Tá? É o que de melhor se produziu a respeito deste assunto, e esses textos são facilmente acessíveis com qualquer consulta na internet. Com isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu dou por fim a minha manifestação e deixo aberto para eventuais perguntas.